Atenção, senhores passageiros, sejam muito bem-vindos ao podcast Logística no Ar, o podcast oficial do curso de Logística Aeroportuária da FATEC de Indaiatuba. E nesse episódio, vamos estrear um novo quadro, que é o quadro Professor Também é Gente. E para a estreia desse quadro, temos um convidado de muita garbo e elegância. Aliás, um convidado que vai elevar o patamar do podcast na internet e no mundo. Um dos professores, na verdade, uma das cabeças mais pensantes da nossa faculdade e um dos professores mais respeitados e também temidos aqui da nossa faculdade. Claudião, seja muito bem-vindo aos luxuosos estúdios do Logística no Ar. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente tratar com a comunidade acadêmica, né? Na verdade, o que eu aprendi da vida, eu acho que isso é importante. E fica um espaço para a gente compartilhar não só a parte técnica acadêmica, né? Mas também como o que eu aprendi durante a minha luta pessoal, né? Você sabe que o podcast tem vários quadros, né? Então, esse quadro, na verdade, é para a gente demonstrar como é que é a vida do professor fora da sala de aula. Porque às vezes o aluno ele não tem muito, ele não conhece ou não entende, né, como é que funciona a vida do professor na sala de aula. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, que inclusive você que está nos vendo aí, quem está só ouvindo, tem uma luva de Muay Thai aqui na nossa mesa. Antes da gente começar a contar sobre esse seu lado guerreiro, eu queria que você se apresentasse para os nossos internautas e para os nossos ouvintes aqui do podcast. Sim. É importante que a gente coloque para os alunos e os demais participantes do nosso podcast, né? Que o professor tem uma carreira autônoma, né? Então ele tem que se autogerenciar para ele poder estudar, para ele poder entrar numa sala de aula, né? Então, durante a trajetória acadêmica, eu cursei economia durante 5 anos, né? Depois eu fiz uma especialização na área de ciências de controladoria, parte de custos. Fui para o mestrado em engenharia de produção e, por último, um doutorado em engenharia de produção. Hoje a minha área maior de trabalho é na parte de engenharia de operações. Estou na FATEC há 20 anos e também trabalho na Universidade de Sorocaba, que é uma fundação que eu estou lá há 12. Tá vendo aí quem tá me ouvindo e tá me assistindo? Para eu chegar no pé desse cara aqui, eu tenho que nascer aqui umas 15 vezes para chegar mais ou menos nesse nível. Claudião, a gente sabe que você é um guerreiro do Muay Thai, temos aqui a luva, depois você vai contar pra gente o que é isso aqui. E a ideia do quadro é justamente essa, que que os professores possam dizer o que fazem fora da sala de aula. Como é que o Muay Thai apareceu na sua vida? Na realidade, o mundo da luta das artes marciais, eles apareceram na minha vida quando eu tinha 12 anos. Então, aos 12 anos eu fui para o Kung Fu, treinei um estilo chamado Louva-a-Deus, depois eu fui para o Wing Chun, que é um estilo mais do sul da China. E há uns 13 anos atrás que o Muay Thai apareceu na minha vida. Então, eu estava numa fase que eu precisava de um desafio. E eu percebi que o mundo da luta, do combate, ele tinha uma perspectiva de preparo, tanto físico quanto mental do indivíduo, que eu acabei me interessando, né? Então, na época foi mais, eu quero ser desafiado, né? Não sabia que seria tanto, mas eu acabei entrando, me apaixonando e estou lá até hoje, né? E o que do Muay Thai você consegue levar para a sua atuação profissional? Então, a luta, do modo geral, mais especificamente o Muay Thai, mas todas têm esse poder, essa contribuição, né? Então, nós temos 3 perspectivas. A primeira é a contribuição da parte física, né? Então, você tem a parte motor, a parte de fortalecimento, a parte cardiorrespiratória, né? Isso seria comum em qualquer modalidade esportiva. Então, esse é o primeiro ganho. O segundo, você tem a parte cognitiva, que é você desferir golpes e sequências, tem que criar durante uma luta, né? Mas eu acho que para a vida como um todo, a terceira perspectiva é mais importante, né? Porque, de modo geral, a luta ela tem uma cultura em si envolvida, uma tradição muito forte, né? Então, o Muay Thai ele é uma luta extremamente simples, de pouquíssimos golpes, né? Não é uma luta rápida, onde você vai assistir as pessoas estão lá fazendo malabarismo. É uma luta de intensidade, de força. E ela tem algumas regras básicas, né? Então, primeiro que ela tem um sistema de força interna muito interessante. Então, por exemplo, você durante a luta você não pode acusar cansaço. Então, se você levar um golpe e você não acusar aquele golpe, não foi ponto do seu adversário. Então, você não pode acusar um golpe. Você não pode acusar medo. Você não pode, em nenhum momento,
deixar claro que numa luta você tem medo. Você não pode recuar na luta. É uma luta que não tem esquiva, não tem como você fugir. Raramente você foge. Então você levar golpe faz parte. E você também não pode acusar cansaço. Tanto que se numa luta você cai, você é obrigado a levantar imediatamente. Então você não pode ficar no chão reclamando de dor, que foi falta, ou que foi qualquer coisa parecida. Você tem que levantar e enfrentar. Então, essas questões, se você trouxer para a sua vida, você começa a entender que o teu desafio familiar, o teu desafio profissional, você vai ter muitos motivos para desistir, mas você vai ter que levantar todo dia. Então, se na luta você não levantar, todos olham para você e falam, você é fraco. Não fraco fisicamente, mas fraco espiritualmente, né? Então, se você está cansado, também é um ponto negativo para você. Você não pode demonstrar que está cansado. Porque toda vez que você demonstra para você mesmo estar cansado, você educa o seu cérebro no menor sentimento de cansaço se entregar. Então, no fundo, você não está mostrando para ninguém que você é forte, que você não cansa, não tem medo. Você está se educando que no momento que você está se sentindo fraco, né, cansado ou com medo, você vai ter que enfrentar. Então, é como se fosse uma autoeducação, né? E se a gente pensar na carreira do professor e tem que estudar num país que o incentivo é muito pequeno, que nós não temos aquela questão de trabalhar e ter um cargo, nós somos sempre professores. Então, a nossa motivação é diferente da motivação de qualquer outra profissão, né? Então, essas raízes das artes marciais, que o Muay Thai não é bem uma arte marcial, é um esporte de combate, né? Ele traz para dentro do praticante uma questão da verdade, né? Onde você olha para dentro de você e você encara a vida, onde você olha, poxa, só depende de mim. Eu sou o meu maior adversário. Então, se eu entender isso, eu não culpo mais ninguém. Eu posso estar estourado, destruído, doente, cansado. Se eu ficar na cama, se eu não for trabalhar aquele dia, se eu não for na aula, eu sou um fracasso para mim mesmo, né? Então, isso você educa o seu cérebro a se comportar de uma forma onde problemas são problemas sérios. O resto são problemas simples que com força de vontade você supera. Então, o Muay Thai ele tem isso na sua essência. E todo praticante acaba desenvolvendo isso, acaba tendo um senso de gratidão a cada vez que ele se supera, que é um efeito colateral impressionante. Quando você tem desafios, você não recua e você enfrenta, você tem um sentimento de gratidão que isso ecoa pela sua vida, não tem prazo. É diferente de um prazer, né? O prazer é momentâneo, a gratidão ela é eterna. Então, toda vez que você se supera, você alcança, você mede a sua competência, você sabe o que você pode fazer e você continua. E se você cair, você lembra, eu não posso ficar no chão, eu tenho que levantar. E você levanta e segue. Então, eu tenho muito isso, né? Às vezes eu não falo, poxa, o professor Cláudio é chato, o professor Cláudio cobra, parece que não tem sensibilidade com a gente, não vê a minha dificuldade. Não é isso. Eu até posso ser mais sensível, mas o mundo não será, entendeu? E aí nós preparamos os alunos para a vida, não para a sala de aula. Então essa cobrança, eles estão cansados, tristes, eu não consigo fazer. Eu olho para eles e falo, não, você vai fazer, se você não fizer certo eu não vou receber, porque se ele entregar alguma coisa equivocada lá na frente, a imagem dele cai. E depois para ele levantar, se ele não tiver força, ele fica no chão, né? Então nosso papel é isso. Então eu trago dentro de mim para a sala de aula toda a minha aprendizagem que eu tive com o Muay Thai. Que também eu já tinha isso dentro de mim pela formação da minha família, minha mãe, que era uma guerreira. Nunca praticou Muay Thai, mas sempre tive isso dentro dela. O Muay Thai me reforçou essas questões. Tá vendo aí, você que está nos assistindo, nos ouvindo, não é uma explicação, é uma aula. E agora, para a gente encerrar nosso quadro, nosso episódio, eu vou te fazer a pergunta polêmica. Claudião, professor também é gente? Sim. O professor ele tem as suas angústias, as suas tristezas, suas dificuldades, seus perrengues, como qualquer aluno. Às vezes, quando a gente cobra o aluno, ele acha que esse professor ele não tem um problema, né? Esse professor ele não está passando a dificuldade que eu estou passando. Na realidade, às vezes a gente vai para a sala de aula com o filho doente, com problemas em casa, com a falta de dinheiro, né? Com um monte de situações que a gente não pode, como eu acabei de comentar, né? Deixar aquilo nos abater, nós temos que trabalhar, né? Então, por essa razão que a gente acaba cobrando um pouco mais dos alunos. Mas,
o que o professor pode também trazer ali na sala de aula é o que a gente está discutindo aqui. O que eu aprendi da vida, né? E como isso eu posso compartilhar com os nossos alunos e com os demais colegas docentes, né? Então, o professor também é gente, sofre, aprende e compartilha. Cláudio, a gente quer agradecer muito a sua participação. Elevou o nosso nível do nosso podcast e a gente espera que você volte aqui em outros momentos e outros episódios. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado a você que nos assistiu, nos ouviu. Agradeço a audiência e a paciência e até a próxima. Você acabou de escutar Logística no Ar, um podcast descontraído com os mestres Sandro Calabrese e Marcelo Costa. Apoio Fatec Indaiatuba e Estúdio 2D Criativo. Acompanhe também o nosso Instagram, @Logística no Ar. Nos vemos na próxima.